Olá! O Câmara Notícias começa agora com o resumo dos principais acontecimentos dos últimos dias em Bagé. Prefeito Manuel Machado anuncia medidas para contenção de despesas. Em uma coletiva de imprensa, realizada na tarde de 5 de novembro no Salão Nobre da Prefeitura, o prefeito Manuel Machado esclareceu sobre algumas medidas tomadas e mudanças feitas no governo desde que ele assumiu o cargo máximo do Poder Executivo, há cerca de um mês. Ele esclareceu que os desligamentos de cerca de 100 cargos de confiança e pessoas que recebiam por recibo de pagamento autônomo, RPA, se devem ao fato da arrecadação de setembro ter sido baixa e também porque atendem demanda do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado. A iniciativa renderá uma economia de cerca de R$250 mil aos cofres públicos. Tivemos que tomar algumas medidas de costume, que são corriqueiras em qualquer governo, e no nosso caso, as coisas, quando vão aparecendo, a gente tem que tomar iniciativa e fazê-las ou resolvê-las. No caso, nós temos alguns problemas hoje que nos afligem, por causa de problemas financeiros. A Prefeitura tem contas a pagar, a Prefeitura é uma instituição que ela vive do dinheiro de arrecadação de impostos, de taxas, enfim, daquilo que a comunidade paga e que se transforma depois em serviço para a própria comunidade. Devido aos grandes problemas financeiros do país, do Estado principalmente, que está numa situação mais difícil ainda, a nossa cidade também, vivendo nesse período difícil que se atravessa no nosso país, assim como as outras demais cidades, muitas delas em pior situação, inclusive, do que a nossa, mas, porém, Bagé tem seus problemas também, e preocupada com isso, chegando no final de ano, onde tem que se honrar com os compromissos, se resolveu fazer alguns cortes de despesa, porque é o jeito que se tem. Porque quando a arrecadação está baixa, foi o caso do mês de setembro, nos deu um susto muito grande, tendo em vista que havia uma previsão e que essa previsão teve uma queda de mais de 6 milhões de reais na arrecadação. Então, causa um transtorno para o gestor e, evidentemente, para a equipe da Secretaria da Fazenda também. E aí a gente começou a tomar algumas medidas no sentido de, já que a receita não está correspondendo àquilo que a gente gostaria que fosse verdadeiro, né, que todo mundo pagasse os seus impostos em dias, e como eu disse, devido à situação financeira, nem sempre isso acontece, a inadimplência bastante alta. Diante dessas medidas, passamos, das medidas arrecadatórias, passamos também para as medidas de contenção de despesa. Uma delas foi corte em horas extras, cortes em diárias e também cortes em números de CCs e também RPAs, que ainda tinham alguns na Prefeitura, e tivemos que fazer esses cortes, visando deixar a Prefeitura livre de qualquer apontamento, de qualquer coisa assim, porque o Ministério Público já tinha nos pedido que tomasse essa iniciativa e nós fomos obedientes, então tomamos essa decisão de cortar os RPAs, que sem dúvida alguma fazem uma falta tremenda, porque as secretarias, diversas secretarias precisam de pessoas para trabalhar e para realizar certos serviços em benefício da população. Mas quando não se enquadra na lei,
limite, tem um determinado tempo, tem um determinado número. Quando não se enquadra, a gente tem que obedecer às decisões das reclamações que vêm por parte do Ministério Público, por parte do Tribunal de Contas, e assim nós estamos fazendo, para que a casa vá ficando em ordem e a gente não corra o risco de sofrer alguns apontamentos. Então, entre os RPAs e CCs, deu um número de em torno de 100 pessoas, mais ou menos, e o que gerará uma diminuição de pagamento no final do mês de R$250 mil, né, em torno de R$250 mil, visando e fortalecendo os cofres do município para se poder, com esses recursos, fazer outras coisas, além de colocar as contas em dias, assim que a gente conseguir usar esse dinheiro para desenvolver outros projetos que sejam prioridade para o Executivo e que sejam necessários para a população. Ele também relatou sobre algumas mudanças no primeiro escalão do governo, como o afastamento do secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Bayar Páscoa Pereira, por motivos políticos. E quem vai assumir a pasta será Alencar Dalmolin. Já na Secretaria de Meio Ambiente e Proteção ao Bioma Pampa, a CEMAPA, foi anunciado o nome de Christian Becker como novo secretário. O desligamento de alguns secretários, que eu sei que o pessoal fica curioso também para saber, mas e aí, os secretários, qual é os que saíram? Bom, saiu o secretário Bayar, que já deu algumas entrevistas, inclusive, na imprensa local. Foi um afastamento de caráter político, né? Uma secretaria que pertence ao MDB. Você sabe que o nosso governo é composto por uma grande coligação, e um dos partidos que está nessa coligação é o MDB, e foi solicitação do partido substituir. Então, a gente, atendendo à solicitação do partido, que nos dá sustentação na Câmara e que tem uma equipe toda que trabalha, que ajuda o governo também, foi o partido que decidiu. Portanto, nada que venha em desabono à conduta do secretário Bayar, que realizou para o governo um belo serviço, não temos nada a reclamar do serviço dele, mas são questões políticas partidárias, e o partido solicitou e nós não tivemos como mantê-lo naquela secretaria, tendo em vista que a secretaria pertence ao partido, um acerto de governo que foi feito no início do governo, inclusive não foi aceito acordo feito por este gestor. Mas que a gente tem a obrigação de mantê-lo, porque a parceria tem que continuar até o fim. O segundo secretário, ele que está na pasta, ele acaba de ser afastado também, que é da pasta da CEMAPA, né, Secretaria do Meio Ambiente, tendo em vista que ele era o adjunto do secretário anterior, que foi afastado por decisão da Justiça, e que assim permanecia afastado, aguardando o desenvolvimento do processo investigatório. Como já decorrido há algum tempo, este gestor resolveu afastá-lo, entendeu? E ao afastá-lo, o adjunto que estava como secretário largueiro volta à sua posição, entendeu? E estará assumindo a secretaria lá o Christian Becker, será o novo secretário do Meio Ambiente, entendeu? Portanto, sem nenhuma reclamação também quanto ao secretário interino, Mael, um ótimo servidor, uma pessoa que tem todo o nosso respeito, a nossa amizade, e que continua ajudando o governo, vai continuar ajudando o governo do mesmo jeito. Esse era o que nós tínhamos no momento, em termos de mudança.
sentido de acertar o governo e continuar na nossa caminhada, o que é normal em qualquer governo, entendeu? Independente de afastamento do prefeito ou não, qualquer prefeito pode tomar essa decisão de uma hora para outra de fazer essas recomposições, entendeu? De acordo com a necessidade e de acordo com o ambiente que se forma, com a circunstância do momento. Então foram essas as medidas tomadas. Que, apesar dos problemas que houveram em setembro, a baixa arrecadação, que eu já comentei, a gente fez todo o esforço possível e conseguiu realizar o pagamento da folha e que já saiu agora a folha de outubro, então continua o pagamento em dia, isso é motivo de muita satisfação para nós e que, em consideração e respeito aos nossos funcionários públicos, nós achamos que deve ser assim, que deve continuar assim, porque as pessoas que trabalham merecem ter essa consideração de, no mínimo, receber o seu salário, os seus vencimentos no final do mês. E assim está sendo feito, vai continuar assim, isso é prioridade para nós, não há possibilidade de se mudar esse quadro, a não ser que surja uma catástrofe, né, financeira, mas acreditamos nós que não, que o pior a gente acredita que tenha sido no mês de setembro, no final do ano sempre as coisas, a tendência melhorar um pouco a arrecadação, então nós vamos continuar sem dúvida alguma cumprindo o nosso compromisso com os funcionários públicos, até porque as medidas de contenção de despesa que foram tomadas nos dão mais segurança quanto a isso. Pagamento do 13º salário também, a mesma coisa. Aí os senhores haverão de perguntar, mas essa situação é tão difícil e em dezembro vai ter que pagar praticamente quase 2 folhas, porque foram adiantados apenas 25% do 13º salário. Mas a verdade é que a expectativa é de arrecadação também maior no mês de dezembro, e isso nos dá uma certa tranquilidade, que haveremos de honrar os nossos compromissos, né, sendo ele uma prioridade para nós, que é a folha e o 10º no mês de dezembro. O prefeito detalhou ações de governo, adiantando que o processo de seleção da empresa que vai assumir a concessão do estacionamento rotativo deve ser concluído em breve, com previsão de início de operação em dezembro. Também foi reforçado que o cronograma do concurso será mantido. A previsão é de que o edital seja lançado na próxima semana e as provas sejam realizadas nos dias 25 e 26 de janeiro de 2020. Como os trotes atrapalham o trabalho dos serviços de emergência em Bagé? Ocupar uma linha de emergência, impossibilitando o socorro de alguém que realmente precisa de ajuda, é um dos grandes prejuízos causados pelo trote aos números de emergência, como 190, 191 e 193. Uma ambulância deixa de atender realmente quem está precisando para se deslocar e atender um trote, né? Ou até mesmo ocupando a linha de quem está, muitas vezes é criança, né, que liga, ocupando a linha enquanto alguém está tentando ligar para cá e não está conseguindo por conta de um trote. No primeiro semestre foram mais de 6.000 trotes. E o número a gente não consegue diminuir, né, esse número. Em relação ao ano passado, o primeiro semestre do ano passado deu uma diminuída, mas não foi tão expressiva quanto a gente esperava, né? O serviço do 190, ele é muito recorrido por toda a população, né? Bastante, não somente por questões de segurança em si, mas por outras demandas que acabam ocorrendo na cidade, né? E ainda somos bastante referenciados em termos de ocorrência de trânsito também. Isso onera bastante o serviço do 190. E, paralelo a isso, né, uma cultura que ainda não se conseguiu mudar é a do trote, né? Infelizmente, a gente ainda recebe muitas ligações em que o telefone fica mudo, simplesmente, ou com vozes dissimuladas, né, e que acabam prejudicando o serviço, né, e talvez prejudicando até indiretamente ou diretamente a população que aguarda, às vezes, por um atendimento, por uma informação,
pela comunicação de uma ocorrência, alguém que esteja em perigo, inclusive, né? E isso é bastante prejudicial. Nós temos mais de uma linha, por óbvio, né? Uma linha telefônica para o atendimento de emergência. Contudo, o operador é um só, né? Não temos condições hoje de colocar mais um servidor ali para atendimento, né? Até porque é muito volúvel um determinado horário eu tenho mais demanda, outro já não tenho, consigo suprir com um servidor só, né? Então, é melhor hoje para o gestor escalar um só, dar a resposta a contento. Só que o que acontece, né? Mesmo tendo mais de uma linha, quando uma dessas linhas é ocupada por um trote, o servidor vai lá, atende e fica ali aquele tempo ocupado, porque ele é um só, né? E aí nós temos até alguns horários assim que isso é mais recorrente. Por quê? Porque a gente já sabe o público que costuma praticar esse tipo de trote, né? Que são crianças, jovens, adolescentes, né? Que no horário de entrada da escola ou no horário de saída acabam fazendo a pirraça ali de ligar, a maioria das vezes um telefone público, né? Dos orelhões, chamados orelhões, né? Que hoje já é mais incomum de nós vermos, mas como nós temos a possibilidade de mapear, né, a localidade dos números, né, ali, então a gente consegue ver que isso se dá na frente de escolas, no entorno das escolas, né. Então, infelizmente, isso é uma coisa que persiste, né, ainda e acaba prejudicando o serviço de segurança pública. E todas as medidas possíveis a gente tenta adquirir da pessoa que está nos ligando, entendeu? Perguntando várias vezes qual é o endereço, qual é o local, e pedir para ela, do telefone que ela está nos ligando, que ela desligue para a gente confirmar. Então, a maioria dos casos, quando é trote, quando ela desliga, a gente volta a fazer essa ligação para esse telefone e ele está desligado. Então, isso aí a gente já ajuda a amenizar um pouco do trote. Mas ele ainda existe. Tem. E o pior é que às vezes não é só os adolescentes, já teve até adultos dando trote. Todos concordam que o melhor caminho para reduzir o número de trotes é a educação, tanto através da escola quanto por parte dos familiares. Além disso, é preciso ter claro como é a atuação de cada um dos órgãos, que tipo de ocorrências cada um deve ser chamado para atender. A gente dá palestra sobre prevenção de incêndio em residências. Então, como a gente abrange uma certa faixa de idade das crianças, entre 10, 15 anos, então a gente já aproveita e frisa muito sobre o trote do 193, que o pessoal não use muito para brincadeira 193, não só o telefone 193, mas o 190, 192, que até mesmo quando eles estão usando esse telefone para brincar, muitas vezes o pessoal está precisando. E o tempo da gente responder a essas ocorrências é muito importante. Então, muitas vezes eles estão dando trote e a gente demora um pouco para atender essas ocorrências devido ao trote que eles estão dando. Os pais, principalmente, e os professores, fora esse papel que a imprensa desempenha, que é fundamental, né, tem um importante papel nesse contexto de conscientizar os seus filhos, os adolescentes, os jovens, de que o serviço do 190, o serviço do atendimento do telefone de emergência, ele é essencial para a sociedade, ele pode salvar vidas, pode prevenir ocorrências né, mais graves, né, ou que essas ocorrências até se acabem piorando, né? Então nós devemos conversar de uma maneira aberta, de uma maneira consciente, para educá-los no sentido de que não deixa de ser uma forma de solidariedade, né, não praticar esse tipo de ato, né, esse tipo de pirraça, como eu digo, né, porque isso daí pode acarretar, inclusive, consequências graves para algumas pessoas, né, que podem estar sendo vítimas ali de agressões, vítima até de tentativas de homicídio, quem sabe, né, ou está aguardando um atendimento policial ali para conter a evolução de uma ocorrência de violência, né? Então é importante que a gente converse, que a gente troque essas informações, né, que a gente não se furte de abordar esse tipo de assunto. A gente faz um trabalho de primeiros socorros nas escolas, e aí a gente já
também entra nesse assunto, né, do trote, que é com as professoras, né? Para as professoras também poder conscientizar os alunos. E a gente faz trabalho nas redes sociais também, na página do SAMU. O SAMU realmente ele foi feito para urgência e emergência, ferimento de arma branca, ferimento de arma de fogo, dor no peito, né, com início súbito. Tem gente que liga para cá que está com dor de garganta há 3 dias e aí o médico muitas vezes não manda a ambulância, pede para procurar o posto de saúde e as pessoas ficam revoltadas, né? Só que o serviço do SAMU é um serviço de urgência e emergência e isso que as pessoas têm que se conscientizarem, né? Atividades culturais e valorização dos povos na 22ª edição da Feira do Livro de Bagé. A Feira do Livro de Bagé traz à praça a temática Herança e Saberes dos Povos. A definição se reflete nas atividades que conta com palestras sobre tradicionalismo, contação de causos, escola do chimarrão, oficinas literárias, teatro, cinema, shows e mostras. Entre os shows programados estão os de Ernesto e Neto Fagundes. A construção do tema foi por parte da comissão de ex-patronos, que foi formada também para a escolha do patrono da 22ª Feira do Livro de Bagé. Daí saiu então esse tema Herança e Saberes dos Povos, né, que entendemos que tem muita ligação também com a nossa região, visto que aqui nós temos muitas histórias, né, e muitos saberes também agregados através dessa cultura existente nessa região. A programação ela é toda permeada através do tema. Então nós temos atividades, né, com a cultura indígena, com a cultura gaúcha, com a cultura africana, né? Então tem muita coisa legal que vai ser agregada, né? Palestras, oficinas, apresentações teatrais também de contos, né, rio-grandenses, também de toda a cultura envolvendo a nossa região e até o nosso país. Nesse ano, a Feira do Livro também presta uma homenagem póstuma ao escritor João Bosco Abeiro, que faleceu 6 dias antes do evento para o qual foi escolhido para patrono. Com todo o carinho, né, nós iremos continuar com essa homenagem. Entendemos que é sumamente importante, né, que a gente conclua essa missão, digamos assim, de homenagear então o João Bosco Abeiro, um poeta, um escritor, né, uma pessoa que deixou um legado muito importante na nossa cidade e infelizmente nos deixou, né, antes da feira, mas a família estará presente, os amigos também nos ajudando a concluir então, né, esta grande homenagem que vai ser feita para ele ao longo desses 5 dias de Feira do Livro. Essa feira que se repete todos os anos, né, é uma criação assim do SESC junto com a Prefeitura de Bagé e diversas instituições participando, um trabalho muito efetivo e muito importante da Secretaria Municipal da Educação, liderado pela secretária Adriana Lara, e nós temos a maior satisfação de promover, juntamente com essas instituições, esse evento no nosso município. Essa é a 22ª edição, uma edição que homenageia o Dr. João Bosco Abeiro, né, em memória hoje, infelizmente falecido, né, recentemente, em plena, um pouco antes de ser homenageado nesta feira, mas fica a homenagem em memória a esse grande bagiense, né, pelos grandes serviços e relevantes serviços prestados à nossa comunidade, como advogado, como homem de elevada cultura, né, de saber jurídico, filosófico, que a comunidade de Bagé admirou tanto e continua admirando o seu trabalho. Então fica aí a homenagem ao Dr. João Bosco Abeiro. Na área dedicada aos livros, 10 estandes diversificam as opções para os leitores. Para as crianças, há diversos títulos, que enchem os olhos tanto dos pequenos quanto dos maiorzinhos. Livros coloridos, interativos, clássicos e novos, como os últimos lançamentos do youtuber Lucas Neto, que é sucesso entre a gurizada. Para os adultos, as apostas são nas obras com teor mais filosófico para aplicar no dia a dia, como os do filósofo Mário Sérgio Cortella, do historiador Leandro Carnal e do educador Augusto Cury.
Também há espaço para os livros que conquistam gerações, como Sherlock Holmes e clássicos de Monteiro Lobato. E a literatura gospel também tem um espaço cativo na feira. Os livreiros trazem várias promoções, com livros a partir de R$1. Estamos participando esse ano da Feira do Livro de Bagé pela primeira vez e esperamos ter um bom resultado em vendas, público. Os lançamentos de livros iniciaram no primeiro dia, com os alunos e professores da Rede Municipal de Educação, que são os protagonistas da 3ª edição da Antologia. A obra é uma coletânea de textos escritos exclusivamente por 159 alunos do 4º ano até a educação de jovens e adultos. É um misto de muita alegria, de emoção, de orgulho do trabalho dos nossos alunos. Hoje, aqui na 22ª Feira do Livro de Bagé, estarmos lançando a 3ª antologia é motivo de muito orgulho para nós professores, para os pais, para a equipe que trabalhou, sobretudo para os alunos, e mostrar que o ensino público de qualidade é possível. Quando nós levamos literatura para as escolas, quando nós levamos música, arte, canto, aproximamos a cultura com a educação, o resultado é o sucesso. Mostrar que os nossos alunos podem e devem escrever livros, estamos na 3ª edição, Isso é maravilhoso. Bagé é uma das poucas cidades do Rio Grande do Sul onde os alunos da rede pública municipal escrevem livros, gravam CD, participam de vernissagem, tem catálogos dos nossos artistas. Esse trabalho é grandioso e nós ficamos muito orgulhosos com o desenvolvimento. Que venham a 4ª edição, que venham a 5ª. Nós estaremos também em Porto Alegre, na Feira do Livro em Porto Alegre, lançando a 2ª antologia. Sábado, na abertura do Feira do Livro de Porto Alegre, nossos alunos estarão lá. Estaremos levando uma representação dos nossos alunos, onde eles irão participar e poder autografar o seu trabalho. O que vai ficar gravado na memória da eternidade, do orgulho e da capacidade. Educação tem que encantar, e é essa a nossa proposta na Educação Municipal de Bagé, levar o encantamento aos nossos alunos. 3ª edição desse trabalho Antologia, da Secretaria Municipal de Educação, a qual nós prestamos todo o apoio, somos muito orgulhosos disso, que tem a sua participação na Feira do Livro em Porto Alegre todos os anos, onde Bagé se destaca como, até agora, pela informação que a gente tem, a única cidade que faz esse trabalho, onde as crianças da rede municipal escrevem livros, livros com poemas, com diversas modalidades que compõem a antologia e que esse ano vai participar em Porto Alegre de novo, na Feira do Livro. Nós temos muita satisfação em levar os nossos alunos lá. Isso motiva, sem dúvida alguma, o crescimento desses jovens que, pelo exemplo desses acontecimentos, dessas feiras, eles vão se entusiasmando junto com esse trabalho da antologia a serem, sem dúvida alguma, pessoas de destaques, já estão sendo pessoas de destaque e no futuro ainda com entusiasmo recebido aqui, com grande promessa de serem escritores, poetas, pessoas dedicadas à leitura, à edição de textos. Então, grandes profissionais, temos certeza que sairão daqui do município de Bagé, dando uma demonstração assim de que esse trabalho é valoroso. O aluno Vitor, da Escola Pérola Gonçalves, demonstrou o dom de desenhar, sendo o autor da capa da obra. Para fazer o desenho, ele se inspirou no texto da colega Amanda, que fala sobre a tradicional colheita da macela e o poder de cura da erva. Eu achei muito maravilhoso o convite que eu recebi da minha diretora. Foi assim, muito rápido, mas foi muito importante para mim, porque eu amei fazer. Tu te inspirou em quê para fazer esse desenho? Inspirei no texto da minha colega Amanda e aí ela contou a história sobre a colheita da macela no Morro da TV e aí eu me inspirei e fiz esse desenho. Eu fiz o conto da macela me inspirando muito
nos contos, nas histórias que a minha avó me contava antigamente. Era sobre a colheita pelo fato que era um remédio que curava muitas pessoas e assim eu me inspirei nisso. Eu sempre gostei de escrever mesmo, todos os sentimentos que eu senti eu escrevo. E assim, esse texto da antologia eu consegui escrever pelo fato da professora ter dito, e assim eu consegui escrever tudo. Para os professores, esse também é um trabalho de extrema importância. O trabalho da leitura, da escrita sempre na sala de aula é fundamental, né? Principalmente na língua portuguesa, isso é o que mais deve ser trabalhado. Esse projeto da antologia é um incentivo, né? Para os alunos produzirem os textos, e na produção de textos eles acabam lendo mais, procurando mais para poder fazer um bom trabalho, né? Então, claro, isso sempre partindo dos professores, né? Que tem esse papel fundamental nessa formação deles. As atividades da feira vão até domingo, dia 10. A programação completa pode ser acessada pela internet no www.facebook.com/sescbagé. Piracema altera regras para pesca na região. Piracema é o período de reprodução dos peixes. Durante esse período, eles se deslocam até as nascentes dos rios ou até regiões rasas dos rios com ervas para desovar. O fenômeno acontece de outubro a fevereiro, quando são alteradas as regras para a pescaria, a fim de preservar as diversas espécies de peixes. A gente conhece por Piracema, mas tecnicamente é o período de defeso, que é onde os peixes se reproduzem. Neste período, a pesca ela não é proibida. Ela é restritiva. O que significa? Que as pessoas podem pescar sem problema nenhum, desde que não utilizem mais do que uma linha por pescador e que capturem apenas 5 quilos de peixes por pescador. Isso começou em 1º de outubro e vai até o dia 31 de janeiro. Este é o período de defesa. Em outros períodos, em outros meses, a quantidade de 5 quilos de peixe aumenta para 10 e a quantidade de linhas de mão não tem limite. Mas é interessante que se ressalte que rede não pode, em hipótese alguma, a não ser pescador profissional. Nem mesmo pescador profissional, nesse período de Piracema, ele pode se utilizar da rede, tanto que eles acabam recebendo um seguro, né, de pesca lá, para sobrevivência nesse período, justamente para não pescar. Então é um período bastante importante que tem que ser protegido e a gente acaba fiscalizando um pouco mais justamente por isso. Isso é um estudo técnico feito por, normalmente é o IBAMA, são técnicos do IBAMA que fazem esse período e que é a reprodução, né, onde eles se reproduzem. Então nesse período de reprodução, os peixes estão, como a gente diz, eles estão cheios de óvulos ali e tal. Então não se pesca por isso, que é pra gente acabar não sendo predador, né? Não sendo predador. Uma época onde eles se reproduzem é a época que tem que se proteger. Nessa época, a fiscalização se intensifica e existe punição severa para quem infringir a lei. Nós normalmente fizemos operações embarcadas. Dificulta um pouco porque nossos rios aqui eles não são navegáveis o tempo todo. Esse período agora com os níveis altos a gente consegue fazer essa operação embarcada. Mas via de regra são operações embarcadas ou operações de barreiras em áreas rurais, em locais onde são culturalmente utilizados para pesca. Esse é o tipo de ação que a gente faz, além da conscientização. Antes do período a gente faz as divulgações para que as pessoas tenham conhecimento disso e não efetuem a pesca de forma predatória. E depois a fiscalização é em campo propriamente dita. O crime de pesca tem uma pena de detenção de até 3 anos de prisão. No mínimo 3 anos de prisão. Então é bastante pesada essa penalidade, além das multas. As multas elas vão variar dependendo da quantidade de peixes que tu capturares e o tipo de material que utilizar. E, então varia, mas ela começa R$700 por rede e chega, enfim, dependendo de 10 redes, multiplica por 10 e aí sucessivamente. Mas as pessoas elas têm que se dar em conta que elas não devem utilizar esse tipo de prática de pesca predatória, não pela questão da penalidade, né? Não por questão de ser penalizadas, e sim porque tem que ser consciente, saber que não pode, porque é preservar a natureza. Nós, na nossa região de campanha, principalmente em Bagé, Dom Pedrito, Aceguá, essas regiões, nós ainda temos uma certa fartura nesse pescado. E isso serve de atrativo para as pessoas que vêm de fora. Muitas vezes são penalizadas e retornam,
porque o lucro às vezes é muito maior do que a multa. Então é interessante isso, que as pessoas deixem de fazer esse tipo de delito, não por medo da repressão, mas sim pela consciência da preservação. Cabe à Brigada Militar Ambiental atuar na questão de repressão e na educação para combater os crimes ambientais. A Polícia Ambiental ela é um órgão repressor, ela atua diretamente no crime. As pessoas pensam hoje em qualquer situação ambiental e elas se socorrem da Polícia Ambiental. Não que a gente não vá atuar ou não vá apoiar, mas a Polícia Ambiental ela atua basicamente na repressão dos delitos. Claro que a gente, sabendo que isso não vai resolver, a gente tem um núcleo de educação ambiental que trabalha também com educação ambiental. Esse núcleo de educação ambiental faz palestra em escolas, em tantas públicas quanto privadas, em diversos níveis, em empresas, enfim, né, para levar essa conscientização. E o trabalho da Polícia Ambiental, ela é bem amplo. Então, hoje, as pessoas têm uma ideia de que a Polícia Ambiental ela age na pesca, contra a caça, algum corte de árvore, alguma coisa assim. Mas ela vai muito além disso. Todos os estabelecimentos de qualquer tamanho, de qualquer nível, eles têm que ter um licenciamento ambiental e cabe à Polícia Ambiental também fiscalizar estabelecimentos. Questão de agrotóxico, questão de poluição sonora, que nos demanda muito, questão não só dos veículos, mas de locais de festas. É uma atividade bem ampla da Polícia Ambiental. O trabalho de educação que a gente faz, conjuntamente com essa repressão, tem nos trazido um resultado muito bom, assim, principalmente nos pequenos delitos. Nós temos além desse trabalho de educação em palestras, nós temos um projeto que a gente ainda não acabou fazendo no município, mas talvez no ano que vem a gente consiga trazer, que é o Patrulheiro Ambiental Mirim para as escolas. Em outras localidades que foram feito isso, os pequenos delitos eles tiveram um decréscimo em torno de 70%, então vale muito a pena fazer o trabalho educativo e não só o repressivo. Secretaria de Meio Ambiente promove mais uma coleta de lixo eletrônico. Cerca de 12 toneladas de lixo eletrônico foram arrecadadas em mais uma edição da coleta de lixo que aconteceu na manhã de quarta-feira, 6 de novembro. Desta vez, no Largo da Praça Silveira Martins. O ato é promovido pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Proteção ao Bioma Pampa, com o objetivo de conscientizar para a forma correta de descartar resíduos eletrônicos. Foram descartados aparelhos de som, televisores, monitores de computador, cafeteira, batedeira, impressoras, entre uma diversidade de eletrônicos. A Secretaria mantém um ecoponto permanente para a coleta de lixo na Rua Marechal Floriano, 1058. A coleta também pode ser agendada pelo fone 3240-5161. Matrículas abertas para a rede estadual de ensino. Desde o dia 28 de outubro, está aberto o calendário de matrículas da rede estadual de ensino para o ano de 2020. Como acontece anualmente, as rematrículas serão realizadas de forma automática pelo Sistema de Gestão da Secretaria Estadual de Educação, a SEDUC, para alunos com 75% ou mais de frequência em sala de aula. Para estudantes com índice inferior a 75% de frequência, será necessária a presença de pais e responsáveis na escola, caso o estudante seja menor de idade, para a realização do procedimento de forma presencial. Pela primeira vez, os alunos maiores de idade que tiveram suas matrículas canceladas por infrequência em 2019 serão considerados alunos novos em 2020, realizando os procedimentos conforme datas propostas na portaria de matrículas que atende o ingresso e as transferências. Para quem deseja ingressar na rede pública estadual, o processo será realizado online pelo site www.educação.rs.gov.br. Para inscrições no primeiro ano do ensino fundamental, ensino médio, educação profissional integrada ao ensino médio curso normal, aproveitamento de estudos do curso normal e educação profissional. O prazo é de 1º a 24 de novembro. Fórum debate questões sobre igualdade étnica. Para cumprir a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira e africana no Brasil, em todas as escolas, e oferecer formação aos professores, foi realizado nos dias 7 e 8 de novembro, na Sociedade Recreativa e Cultural Os Íngaros, o primeiro Fórum Regional Permanente de Educação e Diversidade Étnico-Racial.
O ensino da história e cultura afro-brasileira e africana no Brasil sempre foi lembrado nas aulas de história, com o tema da escravidão negra africana. E assegurado pela Lei 10.639 de 2003, alterado pela Lei 11.645 de 2008, que torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana em todas as escolas públicas e particulares, do ensino fundamental até o ensino médio. Nós estamos com este Fórum de Educação, Diversidade Étnico-Racial justamente para cumprir a Lei 10.639, alterada pela 11.645, que trata do estudo da história da África, cultura, né, nos currículos escolares. É a proposta de acompanhar, né, todas essa lei dentro do âmbito escolar, né, tanto municipal quanto estadual, todas as esferas, né, inclusive das universidades que estão nos apoiando neste fórum. Então ele está composto pela 13ª Coordenadoria, pela SMED, pela Unipampa, Urcamp, né, e são o grupo que fomentou este fórum. Trabalha em todas as escolas, né, através do currículo, mas ainda precisa ser mais implementada de uma forma em que atinja todo mundo, que haja uma equidade, né, para todos os alunos negros, né, que sabemos que o racismo ele parece que não acontece no Brasil, mas é um dos países mais racistas, né, do mundo, é o Brasil, e é onde tem uma quantidade expressiva de negros, né, 54% da população é negra. Então a gente sabe o quanto é importante isso na educação, né? Nós temos várias escolas, nós estamos hoje participando com 22 escolas aqui de Bagé. Esse evento é muito importante porque trata da aplicação 10.639, mas que determina que as escolas tratem a cultura e a história africana. Então, vai funcionar como formação para os professores, né, para que tenham subsídios do que passar para os alunos. Esse fórum ele tem com esse objetivo, né? Falar sobre a aplicação da lei, dar subsídios para ela, para que dentro da sala de aula, como você sabe que infelizmente acontecem muitos casos ainda de discriminação, de racismo, os professores precisam estar preparados para saber lidar com esse tipo de situação. Então esse fórum é para conhecimento, para saber as atitudes a serem tomadas, o que a lei exige, como ser aplicada a lei. Então eu acho que é de suma importância, tanto para a sociedade escolar como para toda a comunidade também, porque todos são beneficiados de certa forma. O Câmara Notícias encerra aqui. Voltamos na terça-feira a partir das 7 horas da noite. Acompanhe na sequência o Informe Legislativo.